Pessoal, uma influenciadora com mais de 10 milhões de seguidores, conhecida como Vó Baiana, ela é vidente. Ela fez uma declaração mega que polêmica. Na visão dela, Lula está sofrendo ataques espirituais e é possível que o avião do Lula exploda com ele lá dentro. O vídeo viralizou, a moça tem mais de 10 milhões de seguidores dentro no seu perfil. E o Luiz Barsi fez essa publicação aqui e isso aqui está causando um alvoroço nas redes sociais. Eu vou colocar o vídeo dela aqui e aí a gente vai tecer alguns comentários. Passando uma previsão para vocês aqui, tô até dentro do carro, sabe? Mas, infelizmente, o presidente Lula está sofrendo ataques energéticos, ataques espirituais. E a qualquer momento eu vejo o avião explodindo no ar e ele pode estar dentro deste avião. Então eu falo que existe, espíritos oriundos e obsessores, onde a energia está trabalhando muito no presidente Lula e que a qualquer momento o presidente pode sim vir a sofrer um acidente de avião e até infelizmente desencarnar desta terra. Pois é, pessoal, você vê que a moça está até com os olhos lacrimejando aqui. O Luiz Barsi fez a publicação, e escreveu o seguinte, meu Deus, a vidente com mais de 10 milhões de seguidores viralizou após previsão trágica. E o Paulo Bilinski deu aqui um recado, tá preocupado com a saúde do Lula, disse, Lula, é só parar de viajar. Eu concordo com o Paulo Bilinski, preocupado com a saúde do Lula, é só dizer, não viaja mais, que aí você não envergonha o Brasil. Pessoal, vamos lá, eu vou ser muito sincero com vocês, eu respeito todo tipo de pessoas aí, mas eu não acredito em previsões, sabe? Eu não acredito muito nesse tipo de previsão, de que vai acontecer isso. Eu acho que é um chutão mesmo, a pessoa chuta e às vezes uma coisa ou outra acontece. Se deu certo, a pessoa fica famosa. Se não deu, ninguém nem lembra que ela existe. Essa é a minha visão, tá? Mas eu respeito, tá? Respeito muito, eu só não acredito muito em videntes, eu não sou muito de acreditar nisso. Mas, assim, a gente sabe que é um assunto sempre tênue e um assunto sempre tenso. E você, eu queria que você colocasse comentário aqui sobre a publicação do Luiz Barsi. Você acredita em previsão ou não acredita em previsão? E você acha que pode acontecer alguma coisa mesmo com o presidente Lula ou não, tá? Então, meu papel aqui, deixando muito claro para vocês, é só falar sobre o que foi a previsão da vidente, tá? Então, só isso que é meu papel aqui. E torcendo para que aconteça com o Paulo Bilinski. Isso eu acredito. Para de viajar, Lula. Fica com medo. E aí assim você não gasta tanto dinheiro público e não envergonha a gente, tá? Mas vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui, já que o assunto foi aqui gastar dinheiro público em viagem, eu fico pensando como deve estar tensa a situação do Alckmin, que está constrangido demais com o governo Lula, sabe? Nunca, capaz, na vida, ele imaginou que ele poderia terminar a situação política dele de forma tão deplorável, que é ser vice do Lula, sendo jogado por escanteio até pela primeira-dama, ou seja, a primeira-dama assume os papéis dele, fica incomodado com as falas do Lula. Tem uma matéria do Estadão dizendo que do Metrópolis, dizendo que o Alckmin ficou mas super incomodado com a fala do Lula sobre Israel, mas não pode contrariar o Lula. Porque se ele contrariar o Lula, acende a luz vermelha que ele é o próximo Temer. Então, assim, o Alckmin tá na mão do Lula, tá tolhido ali. Só que olha só essa matéria do Estadão. Alckmin diz que o país precisa reduzir o custo do Brasil e melhorar a produtividade, aprofundando reformas, as mesmas às quais o PT sempre se opôs e tenta, quando pode, reverter. Só falta combinar com os companheiros. Ao invés de reformas, o governo anuncia com fanfarra novas políticas industriais com toda sorte de estímulos de curto prazo que fazem grupos de pressão oligopolistas salivarem, dá água na boca, né? O Alckmin está nessa situação. Ele quer mostrar para a sociedade que ele é uma alternativa ao Lula, sendo o aliado e ali um adestrado do próprio Lula. Então a situação do Alckmin está tensa, tá, pessoal? Ele só espera
que as previsões aí da vidente estejam certas, ou ele espera que o impeachment aconteça para assumir a presidência, porque assim, o incômodo do Alckmin é nítido aí, né? Vamos lá, vou falar de um assunto tenso aqui, tênue demais mesmo. Muitas pessoas pediram para que eu aprofundasse um pouquinho mais sobre esse caso do Marajó. Vamos lá. Essa matéria é do dia 11 de outubro de 2022 e não se deu atenção. Foi graças a uma canção que o assunto voltou à tona. Vamos lá. Ministério confirma declarações de Damares sobre graves abusos infantis no Pará. De acordo com a pasta de Direitos Humanos, há inúmeros inquéritos sobre violência sexual contra crianças. Vamos entender. A Damares Alves, ela foi... tratar disso, falando de pagar. Ela foi... Eu até coloquei um áudio aqui, mas vou colocar daqui a pouco para vocês. Ela foi duramente acusada de espalhar mentira, fake news, quando ela disse em um culto, tá? Nem na função de ministra, ela disse em um culto evangélico que ela queria denunciar exploração e abuso infantil de crianças na ilha do Marajó, que fica na região do Pará. Qual que foi a resposta imediata? Começou-se um movimento gigantesco da esquerda contra a Damares, pedindo a cassação, o fim da Damares, e quem encampou também foi até o próprio Ministério Público. Eu nem gosto de olhar para a cara, mas eu vou ter que colocar para vocês, só para vocês verem o que é que aconteceu. Ó, Ministério Público pede 5 milhões a Damares e União por fake news sobre abuso infantil. Então, o Ministério Público falou que não existia abuso infantil, que eles não tinham prova e pediu 5 milhões de indenização a Damares. Escuta só esse trechinho. Pagar a conta, Sakamoto. Tem conta a pagar aí da Damares Alves. É um assunto muito grave, a gente tratou disso aqui na época. A Damares, ela participando de um culto, soltou ali absurdos, né, que atingiu crianças do Marajó. E tem a repercussão disso, reportagem do Carlos Madeiro hoje aqui no UOL, falando que o Ministério Público Federal no Pará ingressou agora com uma ação civil pública pedindo que a União e a senadora Damares Alves indenizem em 5 milhões de reais a população do arquipélago do Marajó. Assuntos absurdos que envolvem criança é a denúncia da Damares e não uma exploração. Dá para você entender como é o jornalismo? Sabe, eu não gosto nem de ver o rosto desse tipo de jornalista aqui. Não gosto nem, sabe, esse rapaz aqui então, as reportagens dele eu até pulo. Porque, sabe, é tão assustador a ideologia arraigada, sabe, a militância dessa turma que assusta. Então, a mulher foi acusada, foi processada, o Ministério Público, sabe, foi uma campanha gigantesca contra ela. Essa mesma esquerda que diz ser defensora das crianças abusava. E a Damares Alves, quando ela fez uma denúncia de que ela foi abusada sexualmente, ela foi vítima disso. E que ela subia num pé de goiaba para tentar encontrar com Deus, essa turma torpe, nojenta da esquerda, colocava apelido, chamava ela de Dadá Goiabeira. Essa é gente nojenta, que não sabe respeitar a dor de uma mulher. E diz defensor das mulheres. Vamos lá. Vamos continuar então. Xuxa divulga abaixo-assinado e reúne 500 mil assinaturas pela cassação da Damares. Além da apresentadora, outros famosos apoiaram a petição. A ex-ministra da Mulher foi eleita como senadora pelo Distrito Federal no último dia 2 de outubro, por causa da denúncia que ela fez da ilha de Marajó. Tá? Agora vamos aos fatos. Agora entra o papel aqui de advogado investigativo e que está sempre antenado aqui, acompanhando o que acontece no Congresso Nacional. Essa matéria aqui é da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados. Esse aqui é o site oficial da Câmara dos Deputados, você pode entrar lá e ver. Sabe do que se trata? Relatório sobre exploração sexual em portel. Então, só para que não pairem dúvidas, tá? Porque o pessoal costuma
refutar a verdade. Turismo e lazer. Prefeitura Municipal de Portel. O município de Portel faz parte do polo turístico do Marajó e oferece diversos atrativos naturais, como belas praias, igarapés, campos com vegetação. Ou seja, Portel é do polo turístico de Marajó. Vamos lá. Relatório sobre a exploração sexual em Portel. No dia 10 de abril de 2006, o Monsenhor Dom José Luiz Ascona, bispo da ilha do Marajó, denunciou ao chefe do gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao chefe direto do gabinete do Lula, Dr. Gilberto Carvalho, e ao presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, que é do PT de São Paulo, que, dentre outros problemas sociais preocupantes, adolescentes estariam sendo vítimas de exploração sexual no município de Portel, estado do Pará, na região do arquipélago de Marajó. O PT sempre soube. O Lula sempre soube. Não sou eu que estou dizendo, é a Câmara dos Deputados. É a Câmara dos Deputados. Vai além. Vamos pegar outra matéria também da Câmara dos Deputados. Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Data 2006 ainda. No dia 11 de maio de 2006, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados realizou audiência pública no município de Portel com a finalidade de analisar a situação de exploração e abusos sexuais praticados contra crianças e adolescentes. Tinha uma vasta gama probatória. Muitas provas. Em 2019, a operação prende 17 acusados de abuso e exploração sexual no Marajó. 17 pessoas foram presas pela Polícia Federal no Pará do último domingo durante a Operação Resgate Marajó, destinada ao cumprimento de 21 mandados de prisão preventiva decorrente de casos de abuso e exploração sexual em municípios do arquipélago de Marajó. Precisa provar mais alguma coisa? Porque a Justiça já definiu. A Justiça já definiu. OAB, essa ilustríssima instituição do qual eu me figuro como advogado, então sou vinculado à OAB de Minas Gerais. Mas e a OAB Pará? Por que não se manifestou a favor da Damares? Porque a OAB sabia e lançou, fez um papel bonito de lançar uma cartilha de combate à exploração sexual no Marajó durante um seminário, ou seja, a OAB sabia que lá tem exploração infantil. Na manhã da última terça-feira, o presidente da Ordem do Pará, Alberto Campos, o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ricardo Mello, receberam cartilhas, gibis e cartazes do projeto Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes é Crime, das mãos do presidente da Imprensa Oficial do Estado, IOEPA, Jorge Panzeira. Então, a OAB podia ter saído em defesa da Damares, porque a OAB sabia da importância de fazer o combate, fez o papel com cartilhas e tudo, mas podia ter defendido a Damares, né? Não precisava ser tão arraigado aqui o limite da ideologia, né? Do lado político que escolhe. Mas não para por aí, não. E a turma da Globo? E a turma dos artistas que com a Xuxa encabeçaram o pedido de cassação da Damares? Como é que fica? Vamos entender como que fica essa situação? José Dumont foi preso em flagrante e foi liberado da prisão por ordem da justiça após caso de pedofilia. Ator de 72 anos foi preso em flagrante acusado de armazenar pornografia infantil. Global, da turma da Globo, foi preso em flagrante. O ator José Dumont, que foi preso em flagrante no dia 15 de setembro, sob suspeita. Foi flagrante, mas é suspeita. Teve ordem de soltura decidida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pela desembargadora Suimei Meira Calavieri, da terceira vara criminal. O veterano está preso na casa do albergado Crispim Ventino. Foi liberado no Dia das Crianças, tá? Vamos lá. Ator José Dumont transferiu R$ 1.000 para suposta vítima de estupro, diz jornal.
Então, sabe, no final das contas, é a Damares que é sempre a errada. Como Damares usa José Dumont para atacar a TV Globo? Agora eu quero saber, vão pedir desculpas a Damares? Vão entender que, desde a época do governo Lula, sempre se soube o que acontecia na ilha de Marajó, e aqui, quem acusa, demonstra, denuncia, é o lado ruim, e os criminosos é o lado bom da história. Ontem eu até fiz uma publicação hoje, uma fala de um ativista que a pedofilia não é uma coisa repugnante, é uma orientação sexual. E que nós temos que ver os pedófilos de uma maneira diferente. Pro caralho com isso. É cadeia, de preferência que entrem com mini saia dentro da cadeia. Então, assim, vamos largar de ser hipócritas. Eu sei que no Brasil hoje você não pode falar aquilo que você pensa, mas vamos largar de ser hipócrita. Vocês estão de brincadeira com a nossa cara. As nossas crianças têm que ser protegidas. Denúncia de exploração infantil na ilha de Marajó repercute nas redes sociais e famosos iniciam campanha. Agora, os famosos serão os grandes defensores da ilha de Marajó, porque o governo de esquerda, o grupo de esquerda, a turminha de esquerda, são defensores das crianças que são exploradas. Desde 2006, quando foi feita a denúncia no governo do... Como é que é o nome do presidente na época de 2006? Lula, lembrei, Lula, já ouviu falar? Pois é, desde essa época estava lá as denúncias. Então assim, não vamos ser hipócritas não, vamos encarar o negócio da forma que tem que ser. Artistas querem engajar agora? Engaja no caso de Yanomami, engaja no caso de Marajó, mas faz pela verdade. Não deixe essa ideologia política apagar inclusive a moral que seria a defesa das nossas crianças, né? Pelo menos isso, no mínimo isso que se espera, né? Por fim, não menos importante, encerra aqui a questão da ilha de Marajó, e já que a gente está falando de esquerdismo arraigado, que a gente está falando da ideologia, essa questão da ideologia de esquerda não é aqui no Brasil, não, é mundial, sabe? Eles tapam os olhos para a realidade dos fatos para defender, ou seja, é aquela boa e velha classe social seletiva, entendeu? Vamos defender esses pretos e pobres e lésbicas e deficientes e idosos e mulheres se forem esquerdistas. Se não forem esquerdistas, são monstros, são pessoas ruins. Pois é. E aí, o Leandro Rochel, ele costuma responder perguntas de inscritos e eu acho interessante do ponto de vista dele. Perguntaram para ele o seguinte: Leandro, por que os países democráticos não rechaçam os abusos do STF? E aí a resposta é essa. É porque é tudo esquerdista. Escuta só. Leandro, por que os países democráticos não rechaçam esses abusos do Supremo? Bom, em primeiro lugar, porque não há a consciência exata, de forma assim esmagadora, né, falando na maioria dos casos, do que está acontecendo no Brasil. Por que não há? Porque a própria imprensa global tem uma postura extremista de esquerda e olha para o Brasil até mesmo com inveja de como as instituições brasileiras estão censurando e perseguindo a direita. Em 2 programas diferentes de esquerdistas americanos houve essa posição, né, dizendo, olha, o Brasil está mais avançado democraticamente do que os Estados Unidos, porque no Brasil o ex-presidente Bolsonaro perdeu seus direitos e a justiça está dando conta de conter os extremistas. Nós temos um zeitgeist, nós temos uma situação no mundo que é uma situação totalitária. De tempos em tempos há, né, uma onda totalitária no mundo que toma conta das... E nós estamos passando por esse momento. Esse é um momento global em que há a emergência de ideias totalitárias, como, por exemplo, a visão de que é normal você calar alguém que você não concorda através da censura e até mesmo através da prisão. E se a pessoa não concorda com você, ela é uma extremista que deve ser destruída, né, de todos os jeitos possíveis. Essa é uma visão que principalmente a esquerda
tem desenvolvido até mesmo os países ocidentais. E é por isso que não há uma repressão, né? Uma, porque a maioria das pessoas nem entende o que está acontecendo, nem sabe o que está acontecendo no Brasil, não sabe a extensão dessa censura e dessa perseguição. E número 2, uma parte daquelas que sabem, ou mesmo aquelas que não sabem, concordam com o que está acontecendo e gostariam que a mesma coisa acontecesse nesses países. Então o problema é muito maior do que a gente imagina, porque o problema não é só no Brasil, o problema é global. Leandro, por que... Como dito, certo, acertado, o problema é global. É lógico, tem países que são mais sérios, mas assim, então, isso aqui eu já venho alertando há muito tempo para vocês. Essa visão da esquerda de tapar os olhos para Maduro, para Cuba, para Venezuela e achar que eles são democráticos porque são de esquerda, é global, tá? Então, achar que ações de censura são normais. Então, você entende, é a máxima esquerdista que vem lá desde Karl Marx. Se eu mando em você, é democracia. Se você manda em mim, é ditadura. Ponto. Resume tudo. Tá bom? Pessoal, obrigado por ter me aceitado aqui na sua casa. Os vídeos ficaram mais longos, né? Mas tem muito conteúdo aqui que a gente trouxe para vocês. Obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. Eu sei que é tenso essas informações que eu trouxe aqui para vocês, mas enfim, a gente precisa debater sobre isso, principalmente esse caso da Marajó e tudo isso, tá bom? Abraço, fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial.